O silêncio naquela casa já não era mais um sinal de paz, mas um reflexo da distância entre André e Mariana. O amor que um dia os uniu agora parecia um fio prestes a se romper. Os dias eram marcados por discussões, ressentimentos e, acima de tudo, pela falta de Deus em seu lar. Mariana, que sempre tivera fé, sentia-se exausta. André, por outro lado, havia se distanciado de tudo o que um dia acreditara. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Casados há 10 anos, haviam começado com um amor intenso, cheio de promessas e sonhos compartilhados. Mas, com o passar do tempo, as pressões da vida, o estresse do trabalho e a rotina desgastante começaram a minar o relacionamento. Pequenas discussões se tornaram brigas constantes, e o respeito foi se perdendo aos poucos. Mariana chorava em silêncio, perguntando-se onde estavam os dias em que seu marido a olhava com ternura. Certa noite, após uma discussão mais intensa, André pegou as chaves do carro e saiu sem dizer para onde ia. Mariana ficou sozinha na sala, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentia-se impotente, como se seu casamento estivesse condenado ao fracasso. Foi quando, em meio ao desespero, ela se ajoelhou. Pela primeira vez em muito tempo, clamou a Deus com toda a força de seu coração. Senhor, eu não posso mudar o coração do meu marido, mas sei que tu podes. Restaura o nosso casamento, traz de volta o amor que um dia tivemos. Que a tua presença inunde esta casa e traga paz ao nosso lar. As palavras saíram carregadas de fé e dor. Mariana sentiu um calor preencher seu peito, como se Deus estivesse ali, ouvindo cada palavra. Decidiu que não desistiria. A partir daquela noite, todos os dias, ajoelhava-se para interceder por seu casamento. Enquanto isso, André estava imerso em sua própria tempestade. Dirigiu sem rumo por horas, sentindo o peso da insatisfação e da culpa o sufocando a cada quilômetro percorrido. O rádio do carro tocava uma música qualquer, mas ele sequer prestava atenção. Seus pensamentos estavam longe, perdidos em um emaranhado de dúvidas e angústias que não conseguia dissipar. O barulho do motor preenchia o silêncio da noite, mas dentro dele havia apenas um vazio impossível de ignorar. Algo dentro dele o incomodava, uma sensação de desalento que nem mesmo a liberdade momentânea conseguia preencher. Já havia tentado de tudo para afastar aquela inquietação: trabalho, distrações, até mesmo longos trajetos como aquele. Mas nada parecia ser suficiente. O que era aquela inquietação que o perseguia incansavelmente? Ele se sentia à deriva, sem um porto seguro para onde pudesse retornar. Depois de um tempo, sem perceber exatamente como, parou o carro diante de uma praça pouco iluminada. O relógio no painel marcava uma hora avançada da noite, e o mundo ao seu redor parecia adormecido. Permaneceu ali, imóvel, as mãos ainda firmes no volante. O coração pesava. Olhou para frente, vendo a sombra das árvores se balançando levemente com o vento, e então fechou os olhos, tentando encontrar um resquício de paz dentro de si. Foi inevitável. As memórias o invadiram sem permissão. Ele se lembrou de quando conheceu Mariana, do brilho nos olhos dela, da forma como ela ria das coisas mais simples. Como havia algo de encantador em sua doçura e fé inabalável. Lembrou-se da promessa que fizeram diante de Deus, do compromisso de amor e respeito mútuo que assumiram naquele altar. E agora, ali estava ele, se afastando não apenas dela, mas também do próprio Deus, ignorando tudo que antes parecia tão inabalável.
Uma dor profunda o atingiu, uma culpa densa que o fez apertar o volante com mais força. Em que momento tudo começou a desmoronar? Em que ponto ele permitiu que seu coração se endurecesse daquela forma? Ele não sabia responder, mas sentia que algo dentro dele estava se quebrando. Queria fugir, mas fugir de quê? Da realidade, de si mesmo, de Deus. No dia seguinte, depois de mais uma noite de sono inquieto e uma mente turbulenta, ele finalmente voltou para casa. O caminho até lá pareceu mais longo do que de costume, como se algo dentro dele resistisse a cada metro que o aproximava de Mariana. Mas quando abriu a porta e a encontrou, sentiu algo diferente no ar. Seu olhar não era de cobrança, nem de tristeza. Havia uma serenidade nela que o desconcertou. Ele esperava confronto, esperava acusações, mas tudo o que encontrou foi uma paz inabalável. Os dias que se seguiram só confirmaram essa mudança. Mariana parecia mais paciente, mais amorosa, como se tivesse encontrado uma força invisível para enfrentar tudo aquilo. Ela sorria de um jeito diferente, falava com calma, demonstrava uma ternura que ele não compreendia. Aquela paz nela contrastava intensamente com a tempestade que ainda rugia dentro dele. André começou a observar os pequenos detalhes. O jeito como ela continuava a preparar o café todas as manhãs, como ainda se preocupava se ele estava bem, como olhava sem julgamento. Era como se algo a sustentasse de maneira sobrenatural, algo que ele não conseguia compreender. No entanto, aquilo o incomodava. Como ela podia estar tão tranquila enquanto ele se sentia destruído por dentro? Como ela podia continuar amando, perdoando, mesmo diante de tudo? Ele tentava entender, mas não conseguia. Era como se um muro invisível separasse dela, um muro que ele mesmo havia erguido ao longo dos meses. Certa noite, depois de se revirar na cama sem conseguir dormir, André levantou-se e caminhou até a sala. Precisava de ar, precisava organizar seus pensamentos. Mas ao chegar lá, parou de súbito. Mariana estava ajoelhada, em oração. A luz suave do abajur projetava sua silhueta no chão, e a visão dela ali, tão entregue, tão devota, fez seu coração vacilar. Ele ficou parado, sem saber se deveria interromper ou apenas observar. Mas então ouviu seu nome. Mariana orava por ele, pedindo a Deus por seu coração, por sua restauração, pelo casamento dos dois. Sua voz era calma, mas carregada de emoção. Não havia desespero, não havia cobrança, apenas uma fé inabalável, um amor que transbordava em cada palavra dita. André sentiu algo dentro de si se romper. Uma onda de emoção subiu pelo seu peito, e ele precisou se apoiar na parede. Nunca antes havia se sentido tão vulnerável, tão exposto. Aquele momento era um convite, um chamado silencioso que falava diretamente à sua alma. Era como se Deus estivesse ali, presente, aguardando sua resposta. Como se estivesse lhe estendendo a mão, pedindo para que voltasse, para que parasse de fugir. A verdade era que André não sabia se ainda tinha forças para isso. Mas, ao olhar para Mariana, ao ouvi-la falar com tanta fé, percebeu que talvez ele não precisasse de força alguma. Talvez tudo o que precisasse fazer fosse ceder. Ali, no silêncio daquela sala, diante de sua esposa em oração, André sentiu que estava diante de uma escolha. Continuar fugindo ou, enfim, se render. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto.
Pela primeira vez em anos, ajoelhou-se ao lado de Mariana. Quando ela abriu os olhos e o viu ali, seu coração quase parou. Ele segurou suas mãos e, com a voz embargada, disse: "Eu quero tentar de novo. Me ensina a orar." Naquela noite, juntos, entregaram tudo a Deus. André se permitiu sentir a presença divina, confessou seus erros e pediu perdão. Mariana, com o coração transbordando de gratidão, agradeceu a Deus pelo milagre que começava a acontecer. A partir daquele dia, as coisas não mudaram de uma hora para outra, mas agora havia esperança. Eles começaram a orar juntos, buscar a palavra de Deus e reconstruir o que havia sido quebrado. O respeito foi restaurado, o amor reacendeu e, acima de tudo, a presença de Deus voltou a ser o centro do casamento. Meses depois, André e Mariana deram testemunho na igreja sobre o que haviam vivido. Nosso casamento estava destruído, mas através da oração e da fé, Deus nos restaurou. Hoje, amamos um ao outro mais do que nunca e aprendemos que, sem Deus, nenhuma relação pode prosperar. E assim, o que parecia um fim tornou-se um novo começo. Porque onde há oração, há transformação. Onde há fé, há milagres.